Em Jeremias capítulo 18, os irmãos devem se lembrar que na semana passada eu iria trazer uma ministração, mas por conta do tempo ministrei uma outra palavra, e eu quero então hoje conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto tão importante, porque tudo na palavra de Deus é muito importante. Amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo 18, quem achou? Está escrito: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A gente bem que poderia mudar aqui, sem prejuízo, sem tirar nada da palavra, sem sofrer os danos que Apocalipse diz, mas bem que a gente poderia dizer e declarar que como barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão, ó quinta igreja Assembleia de Deus. Que tal? Podemos declarar isso? Vamos lá, vamos ensaiar? Vamos declarar então: assim diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó quinta igreja Assembleia de Deus. Vira para o seu irmão e declara isso: você é barro na mão do oleiro. Declara isso, diga amém, glória a Deus. Ocupe seu lugar, celebrando ao Senhor em nome de Jesus. Querida igreja, nós estamos num momento muito especial. Nós estamos vivendo esse ano de 2023, nós estamos celebrando como lema da igreja, não como um tema, um mero tema, mas um lema da igreja, aquilo que é lema da nossa vida, a nossa dependência do Senhor. É isso que nós estamos asseverando nesse ano, e de uma forma muito especial nesse ano nós estamos estudando, olhando, vendo relacionamento de personagens bíblicos, de homens de Deus. Até algumas irmãs disseram: poxa pastor, só colocou homem, não tem mulher na Bíblia aí para colocar? Calma, ano que vem a gente vai continuar com esse tema, dependência do Senhor, e nós vamos continuar com esse tema até morrer, dependendo do Senhor. Então ano que vem a gente vai colocar uma mulher como referência. Enfim, vai ser muito bom, vai continuar sendo bom. E nós estamos estudando nesse mês de setembro que personagem bíblico. Meu Deus, é Pedro. Vira para o teu irmão e fala: é Pedro. A gente estudou no mês de agosto sobre Paulo, e é por isso que eu queria ter ministrado na semana passada, por conta daquela palavra que o Senhor Jesus disse a Ananias: não fique com medo de ir lá ministrar sobre ele, porque ele é um vaso escolhido, eu escolhi a ele. Então, eu queria ter me servido naquele dia, mas do que eu quero conversar com vocês, ministrar a vocês hoje, a vida de Pedro encaixa como uma luva também. Por que não dizer que encaixa a sua vida, encaixa a minha, tem tudo a ver com cada um de nós. Nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada que alguns chamam de uma parábola, a parábola que o Senhor trouxe ao próprio Jeremias. O nome Jeremias, você sabe, quer dizer Deus determina. Então, o profeta Jeremias é um homem que traz de Deus notícias para o seu povo, por conta da idolatria que eles estavam vivendo, por conta da idolatria do eu, do egocentrismo, do eu tudo posso, eu consigo fazer todas as coisas por mim mesmo. E eles estavam vivendo um outro grande problema: apostatando da fé. Apostatar da fé é diferente de enfraquecer na fé. Há algumas pessoas que enfraquecem na fé,
deixam da comunhão da igreja e elas vão se tornando anêmicas espirituais, mas em um dado momento elas se renovam no Senhor, elas se avivam, mas elas nunca deixaram de dizer, nunca deixaram de reconhecer. Talvez você esteja agora na sua casa, ou vai acessar o link desse culto em algum momento e você deixou de congregar, esfriou na fé, enfraqueceu, mas você nunca deixou de declarar que Deus é Senhor, que Deus é o Criador de tudo. Você nunca disse ao contrário, que Jesus Cristo é o Salvador, é o Remidor, que é Ele o único caminho que leva ao céu. Então, uma pessoa que enfraquece na fé, ela continua crendo nisso, mas ela não ofereceu resistência ao pecado, ela não ofereceu resistência espiritual à luta que ela está vivendo. Mas o apóstata é aquele que vira as costas para tudo isso, é aquele que um dia declarou o poder de Deus, declarou ser filho de Deus, declarou que Cristo é o seu Senhor, o seu Remidor, o seu Salvador, que morreu na cruz por conta dos seus pecados. Ele um dia admitiu isso, mas quando ele apostata da fé, ele vira de costa para tudo isso, ele não reconhece mais a Cristo. Para ele isso é um encontro de carochinho, isso nunca valeu nada na vida dele. Então ele virou de costas para tudo que Deus fez na sua vida um dia. O povo de Israel nesse momento não estava apenas num período vivendo um problema de idolatria, de servir a ídolos mesmo, copiando ídolos das nações. Eles estavam apostatando da fé, eles tinham renunciado eles tinham renunciado a Deus do seu relacionamento, e agora eles iam poderio em suas mãos. E a palavra de Deus foi enviada por Jeremias. Vocês sabem, eu já falei isso aqui reiteradas vezes, que por conta do seu apartar de Deus, por conta da sua idolatria, por conta de tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles seriam levados para o cativeiro, e o Senhor trataria com eles no cativeiro. E você sabe que essa história depõe e conta que eles primeiro não acreditavam que Jerusalém pudesse ser invadida por conta da defesa que eles tinham, não é? De ser construída num monte, tinha uma visão de invasão e eles poderiam se defender e jamais alguém entraria ali. Pois bem, aconteceu isso, porque o Senhor disse que suscitaria do norte uma nação e que usaria a Babilônia como ferramenta de correção para o seu povo. Quando você lê o livro de Abacuque está em confusão na sua mente, porque primeiro ele diz para Deus: por que o Senhor não corrige o seu povo? E quando Deus então levanta, suscita os do norte para corrigir, ele fala: mas peraí, agora que eu não estou entendendo mais nada mesmo, eu sei que teu povo é pecador, eu sei que o seu povo é um povo que está apostatando da fé, está virando de costas para o Senhor, agora o Senhor vai usar uma nação mais ímpia do que o seu próprio povo para corrigir o seu povo. E há um preceito bíblico que diz que embora Deus estivesse permitindo aquilo e a invasão daquele povo, Deus disse: tudo bem, eles vão fazer isso, mas eles vão pagar o preço de ter feito isso com o meu povo. É uma conversa longa que não dá para falar aqui numa meditação de meia hora, de 40 minutos, mas nesse contexto, nesse exato contexto da palavra, do que está sendo vivido aqui, o Senhor quer convidar o profeta para ele ver com seus próprios olhos algo que ele queria mostrar, que se condicionava ou se associava ao período que o próprio povo estava vivendo, a situação espiritual. Mas o que brilha os meus olhos aqui é quando a palavra começa a dizer: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Num período caótico da história, num momento em que o povo de Deus pressupostamente estava tão distante do Senhor, haviam pessoas que estavam bem juntas ao Senhor. E talvez isso se equipare exatamente com o momento que a gente está vivendo. Eu pude falar pela manhã, não em complemento à palavra do pastor Enéas, que ministrou na escola bíblica, mas falar do tempo que a gente está vivendo, do momento que a gente está vivendo e da confusão que muitos da igreja estão alarmando, passando vídeo, recebendo vídeo, notícia. Meu Deus, o que vai acontecer com a igreja? Igreja, o que vai acontecer com a igreja é tudo que a palavra diz que vai acontecer. Nada vai escapar da mão do dono da igreja, porque o dono da igreja não sou eu, não é você,
você, não é nenhum obreiro que a gente vê. O dono da igreja de Jesus ainda é o Senhor Jesus, e Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nem eu nem você precisamos ficar alarmados, desesperados. Meu Deus, o que será? Vão proibir a leitura da Bíblia. Se proibir a leitura da Bíblia algum dia, eu vou me utilizar do benefício de ter guardado dentro de mim a palavra de Deus. Você também. Então eu e você temos que nos preparar para isso. Agora, se eu pego a Bíblia e deixo para lá, só trago no culto, como é que vai ser? Então, quando a gente coloca o nosso coração, a nossa vida na palavra de Deus, ainda que o livro seja tirado, daqui de dentro ninguém tirará, porque está guardado aqui dentro. Você pode concordar com essa expressão, você pode dar glória a Deus por isso, mas se você não traz para aqui esse conhecimento, o que vai ser de você? Então, não importa o que alguém diga, e não importa nem o que vai acontecer, Deus sempre terá, enquanto a igreja não for arrebatada, Deus sempre vai ter um remanescente fiel. Eu não sei se todos que estão aqui subirão no arrebatamento da igreja, e eu não tenho, como pastor até tenho que pensar nisso, mas como sua vida individual, eu tenho que cuidar da minha vida. Então vira para o seu irmão e diga: você precisa cuidar da sua vida, vai. Você sempre quis dizer isso. Principalmente se tem um irmão que gosta de falar da vida alheia. Cuida da sua vida. Então, quero dizer a você que, ainda que leis mudem no país, a igreja não acabou por conta de pessoas que estavam nos coliseus de Roma, nas arenas romanas, sendo mortos à espada e por feras. Não acabou, ao contrário. A história depõe que até isso é cantado e contado em prosa, em cântico, que cada gota de sangue que caía no chão daqueles santos de Deus pareciam sementes que brotavam a fim de perturbar os imperadores de Roma. Como que a gente não consegue destruir essa praga? Porque chamava os crentes de praga. Assim como muitas vezes, em alguns momentos, a gente é taxado assim, com a malquerência de algumas pessoas por conta da fé que a gente professa. Você não precisa ficar recebendo vídeo e passando vídeo, o que vai acontecer. Para com isso. Enquanto você recebe e repassa, passa uma mensagem bíblica. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. O Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de coisa alguma. Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Repassa isso. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isso vai promover fé, isso vai promover um ajuste de coragem na vida do seu irmão, na vida da sua irmã. Você pode concordar comigo? Então vamos ter atitudes diferentes, porque quando a gente repassa notícia de catástrofes, a gente causa perplexidade na vida das pessoas, e você não sabe se a pessoa para quem você está enviando essa mensagem tem um nível de fé que você tem, de confiança em Deus. Às vezes a pessoa está já debilitada e recebe uma mensagem dessa, e como disse o Léo aqui, em vez de nós sermos discipuladores para Cristo e confiança em Deus, nós fazemos no sentido negativo e já sepultamos aquela pessoa. Ela vai dizer: se esse irmão da igreja está me passando isso, é porque a coisa está ruim mesmo. E a coisa não está ruim, nunca estará. Porque quando esse mundo não aguentar a gente, Jesus tira a gente daqui e a gente vai habitar as mansões celestiais. Quem tem essa esperança, esta fé, diga glória a Deus. Amém, é assim. Mas só que nesse período aqui o povo estava nessa grande confusão, e para que o profeta profetizasse com muito realismo e muita certeza, o Senhor disse para o Jeremias. Quando a palavra de Deus vem a Jeremias, ele não está como o resto do povo, não querendo saber o que Deus tinha a dizer. Ao contrário, haviam profetas falsos naquela época, como existe um bando hoje, falando um monte de coisa que Deus nunca disse, que Deus nunca falou, para uma geração esquisita que diz que ama o Senhor, que tem Deus no coração, mas não vê as sagradas escrituras, a verdadeira profecia, como a gente falou aqui no momento da entrega dos certificados. E quando a palavra de Deus vem a Jeremias, Jeremias acata a palavra de Deus. Então eu tenho que pensar, a palavra de Deus continua fluindo,
nesse púlpito aqui, nas nossas reuniões de estudo, em todos os outros templos, em todas as outras igrejas, em todas as outras denominações, em qualquer parte do mundo, onde tem um grupo de pessoas, pequeno ou enorme, se está notificando que Jesus Cristo é o Senhor, ali a gente pode declarar que está Deus, e isso tem que ser alvo da nossa oração para esse povo. Você diz amém a isso também? Então, no meio de um momento de crise espiritual, havia um homem disponível para Deus, para ouvir o que ele tinha a dizer. E aonde, para quem veio a palavra dele, para quem ia acolher. E eu quero profetizar para a sua vida, que se você tem um coração receptivo à palavra de Deus, para ouvir e acolher e atender e praticar aquilo que o Senhor tem a lhe dizer, Ele vai continuar falando com você. Na verdade, Deus nunca deixou de falar. Nós é que temos problemas na nossa audição espiritual. E é por isso que o escritor de Apocalipse, o João, diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está aqui por sua palavra falando para mim e para você. Você tem orelha, mas que você tenha audição espiritual, não só para ouvir a palavra de Deus, para acolhê-la e para praticá-la, porque afinal de contas você é uma pessoa prudente, a sua vida está sendo edificada sobre a rocha a cada dia, sim ou não? Amém ou não amém? Fala para o seu irmão, abençoa ele, diz: a sua vida está sendo edificada sobre a rocha. Fala para ele. E a palavra diz que, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, o Senhor disse para Jeremias: levanta-te. Será que ele estava sentado fisicamente? Ou será que diante de tanta perturbação, diante de tantas vozes, diante de tantos profetas mentirosos vendidos ao rei, ele já estava cansado e precisava ouvir algo que o erguesse, o que levantasse espiritualmente falando? Quem sabe você está, por conta dos seus problemas, igualmente precisando ouvir uma palavra de Deus. E eu não vou dizer que eu tenho a palavra de Deus, mas estou ministrando a palavra de Deus, então eu tenho uma palavra de Deus, mas a voz de Deus está aqui ecoando desde o início do culto, e uma frase de uma canção pode reabilitar você, pode levantar você, se essa frase é bíblica, se ela veio do coração de Deus. Porque disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra que sai da boca de Deus te alimenta, te ergue, te robustece, te faz tornar viril na vida, para sair em nome de Jesus e vencer e não ser vencido. Quem diz amém? Então esse homem ouviu do próprio Deus dizendo para ele: levanta-te, porque de certa forma ele devia estar meio que prostrado diante daquela circunstância. E o Senhor disse: eu vou mostrar primeiro algo para ele, para depois falar para ele o que eu quero dizer. E o Senhor disse: levanta-te e desce à casa do oleiro. E o que o Senhor disse? Somente lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, o Senhor começou a falar e ele disse: eu vou continuar falando se você obedecer ao que eu estou te orientando. Eu vou continuar falando com você, mas para que isso aconteça, você precisa descer à casa do oleiro. E o que Deus tinha para falar com o profeta? Inicialmente nada. Deus queria mostrar a ele algo. E quando ele visse aquilo, então Deus falaria para ele. Então inicialmente ele precisava ver. E disse o Jeremias: desci à casa do oleiro. Oleiro no hebraico quer dizer aquele que molda. Tão simples, né? Porque dá para entender já de cara. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra. O oleiro estava fazendo a sua. Era uma coisa corriqueira, tão conhecida. Deus não poderia falar com ele onde estava: olha, você conhece o que o oleiro faz sobre a roda. Mas Deus quis confiná-lo naquele lugar, tirar de onde ele estava, para levar aquele lugar. E quantas vezes Deus faz isso com a gente? Deus faz com que a gente se confine dentro de um carro para chorar, para louvar, para celebrar. Deus nos leva a algum lugar que toca uma canção, um hino de louvor ao Senhor, e aquela canção é a voz de Deus para a nossa vida. E porque a gente está ligado e pedindo a Deus que fale conosco, porque a gente precisa ouvir a sua voz, nós somos sintonizados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus vem ao nosso espírito e nos comunica uma linguagem espiritual, uma fala divina, que aquilo é tudo para a gente naquele dia. Quem já teve essa experiência de ouvir uma canção, de ouvir uma... Quem já teve? Pelo amor de Deus, só eu.
que teve a experiência de estar andando numa rodovia e ter que parar o carro, desligar o motor para dar glória a Deus, para chorar na presença de Deus, porque algo veio direto de Deus para o seu coração, para a sua vida, e você compreendeu que é Deus falando comigo. Só Deus poderia falar isso comigo para consolar o meu coração. E a gente então entra ali num momento de adoração profunda, sozinhos diante de Deus, sem ninguém ver. Ninguém está vendo, mas nós estamos ali ligados com o Todo-Poderoso. Que experiência fantástica. E o Senhor confinou, levou ele, disse a ele: desce, e ele desceu. Talvez o descer aqui é porque estava num plano mais baixo. Quem sabe lá, como diz alguns comentaristas, no Vale de Enom, onde tinha um lugar amplo para inclusive colher barro, e estava mais próximo já do ofício para não dar tanto trabalho por causa do transporte da matéria-prima de todo o oleiro, não é verdade? E a Bíblia então diz, o Jeremias toma uma decisão: não me rebelei, não disse para Deus: Deus, eu vou descer por quê? Se há uma confusão nesse reino, se a desgraça está aí implantada. Não. Apesar de toda a adversidade, Jeremias sabia que a voz de Deus podia consertar tudo na vida de quem quisesse. E eu jogo essa palavra para você. A palavra de Deus, a voz de Deus pode consertar tudo na sua vida, se você ainda quer. Ainda tem alguém aqui que quer além de mim? Amém? E a Bíblia então diz que ele descia a casa do oleiro, e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre a roda. Normal. Esse período de tempo em que a gente está contemplando alguma coisa natural e aguardando Deus falar com a gente, nem sempre é simples. Mas ele obedeceu ao Senhor, e ele desceu à casa do oleiro, e ele está vendo que ele já sabia. Todo mundo em Israel sabia disso. Mas ele desce, ele obedece, ele não discute com Deus. E em obedecer a Deus está uma resposta forte e poderosa que pode mudar todas as coisas na nossa vida. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não resista ao Espírito de Deus, como na provocação do deserto. Então, existem muitas pessoas que dizem que querem ouvir a voz de Deus, e Deus fala mesmo, mas quando essa voz de Deus se contrapõe ou vai de encontro à vontade da pessoa, a pessoa até às vezes balança a cabeça e diz: não é possível, não é Deus, Deus não pode estar falando isso para mim. Mas pediu para ouvir a voz de Deus. Deus veio e está trazendo o conselho dele. Deus nem só fala assim, a gente sabe disso desde que crescemos na igreja, mas Deus fala não. Deus fala espera. Deus fala: quer me seguir, deixa essa bagagem aí. Quando eu estou disposto a ouvir a voz de Deus, eu também estou disposto a obedecer. O problema é quando eu quero ouvir a voz de Deus, mas não estou disposto a obedecer. Isso é juízo para mim. A gente estava conversando hoje com a igreja sobre esse aspecto da ceia do Senhor tão importante, de participar do pão daquilo que está no cálice como um momento de brindar, de celebrar a obra de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus diz que muitas pessoas podem estar fazendo aquela mesma coisa e ao invés de beber para a bênção, bebe para a sua própria condenação, participa daqueles elementos da ceia para a sua própria condenação, porque não consegue discernir o corpo do Senhor. Então, querida igreja, há muitas coisas divinas dispostas para nós, mas o que vai depender ainda é a inclinação do nosso coração, como está a nossa mente, não só para receber a palavra, como na parábola do semeador, como está o nosso coração diante da verdade bíblica, diante da verdade da palavra, mas como também está a nossa vontade em, ouvindo Deus, praticar aquilo que é a vontade dele. Existem muitas pessoas que ainda estão ouvindo a voz de Deus, mas existem um outro grupo grande de pessoas, eu não estou trazendo aqui, discernindo, nem dizendo a esse grupo, que já não ouve mais a palavra de Deus. Por quê? Porque um dia pediu para ouvir a voz de Deus, e Deus começou a falar, e Deus começou a enviar pessoas para notificar a sua vontade, e a pessoa resistiu à voz de Deus, fez exatamente o contrário, ofereceu resistência àquela graça, àquela bondade do Senhor, e por resistir uma vez, duas vezes e um monte de vezes, daqui a pouco não é que Deus não fala, repito, mas os sentidos daquela pessoa se endureceu, travou.
a dura cerviz daquela pessoa em submeter a palavra de Deus, agora endurece os seus sentidos de entender, compreender que é Deus que está falando. Mas eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que é um tempo de renovo para mim e para você, é um tempo de renovo para a nossa vida, porque afinal de contas, nós estamos descendo com Jeremias a casa do oleiro, e quando nós falamos de casa de oleiro, nós estamos falando de construir, Deus construir coisas na nossa vida, e de Deus também reparar coisas na nossa vida, amém? Se há disposição na sua vida para ser tocado por Deus, para ser remodelado por Deus, aqui está a palavra de Deus, aqui está o Espírito do Senhor, e aí está a sua vontade de ser moldado pelo Todo-Poderoso, amém ou não amém? E eu me lembro que quando estava ministrando aqui com os irmãos, dias atrás no congresso de família, no congresso de casais, a gente estava lembrando que é improvável que um vaso feito por Deus não tenha as digitais do Senhor, assim como o oleiro molda, não com luva, mas com a mão ali direto naquele barro, e queira ou não, as digitais estão sendo impregnadas ali, até porque pelo giro não dá para perceber, mas quando nós falamos de Deus construindo a nossa vida, é totalmente impossível que Ele não esteja junto, que as digitais dele não estejam em nossa vida. Eu quero lembrar a você com esta palavra, que a digital de Deus está presente na sua vida, existem marcas de Deus na sua vida, ainda que uma geração tenha perdido aquilo que Deus comunicou no início, imagem e semelhança a um povo na terra sendo restaurado com a imagem e semelhança do Senhor. Eu sou um deles. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Graças a Deus por isso, que a imagem e semelhança do Senhor está sendo restaurada em nossa vida por conta das suas digitais que são presenciais em nós, em todas as nossas decisões. Você pode dizer amém? Quando a Saminha vem, geralmente é para eu olhar o relógio, não é para ela mostrar a sua roupa nova estampada, com certeza não, e ela já vai sentar. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre algo que todos vocês conhecem, mas eu quero relembrar com vocês. Como é a construção do vaso desde o barro que é extraído da natureza. Eu quero falar com vocês sobre isso. E a Bíblia então diz no versículo 4 que Deus disse para Jeremias: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. O Jeremias viu que quando o oleiro estava moldando o vaso na roda, com a mão por dentro e a outra por fora, em um dado momento, o vaso se quebrou. E a gente sempre ouviu essa pregação. A sorte do vaso e que ele ainda estava ali num período de ser moldado e ainda estava na mão do oleiro. A minha sorte e a sua é porque a gente quer e nós entregamos a nossa vida ao nosso oleiro divino, que é o Senhor. Você que está aqui, que ainda não tem uma aliança com Cristo, você precisa, para o seu bem espiritual, ter essa aliança com Ele, se envolver com Ele, porque Ele vai moldar a sua vida. Para ser rico, milionário, pode até acontecer e vai ser uma bênção, sem problema algum. Mas primeiro, para viver uma vida que agrade a Ele aqui na terra, ainda aqui na terra, para ter o seu Espírito presente em sua vida, para ser casa de Deus, para honrar o que Deus honra, para celebrar o que Deus celebra, e por fim, como a palavra diz, a vida eterna, morar com o Senhor Jesus para sempre. Igreja, vai ser extraordinário, é verdade ou não é? Que maravilha, glória a Deus. E a Bíblia então diz que o Jeremias contemplou essa dificuldade do oleiro, mas como ainda estava na sua mão, estava no período de moldar, de fazer, ele juntou de novo o bolo de barro, juntou de novo e colocou de novo sobre a roda e começou a fazer de novo tudo. E quando ele vê essa cena, Deus volta a falar com ele. Importa ouvir a voz de Deus, sim, mas não uma única vez. Entre a primeira vez que Deus fala e a outra que Deus vai falar e que vai continuar falando, está
a nossa decisão de obedecer a primeira voz de Deus. Vocês acham que se Jeremias não tivesse obedecido e descido à casa do oleiro, Deus continuaria falando com ele? No mínimo poderia até falar, mas já agarraria pelos orelhas e puxaria: vem cá, seu desobediente. Não, mas ali tinha um homem de Deus disposto a ouvir Deus e disposto a obedecer, assim como a inclinação do seu coração de ouvir Deus e obedecer a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Então ele escreve: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Deus voltou a falar com ele olhando aquela cena do oleiro: não poderei eu fazer de vós, do povo de Judá, do povo de Israel, da nação toda, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Sabe o que Deus está dizendo para o Jeremias? Que esse povo estava lutando para escapulir da sua mão, enquanto Deus estava moldando coisas extraordinárias na vida desse povo. Esse povo, manifestando vida no barro que eles eram, tentavam escapulir da mão de Deus. E quem sabe é alguém aqui esta noite que tem entendimento da voz do Senhor, consciência da voz de Deus. Você está aqui com prazer, você veio adorar ao Senhor, mas durante a semana você lida com coisas que precisa se moldar à vontade de Deus. Eu quero confessar para vocês, eu sou um deles. Eu preciso a cada dia colocar diante do Senhor as coisas da minha vida, para que elas se amoldem à vontade do Senhor. E ouvir a Deus classicamente, pontualmente, objetivamente, naquilo que a gente precisa mudar, é tudo de bom para a nossa vida. Sim e não, irmãos? Porque a gente não vai resistir ao Espírito Santo, nós não vamos resistir ao Espírito de Deus. Essa palavra está gotejando aí dentro do coração de algumas pessoas, está gotejando no ser espiritual de algumas pessoas, e se você quer continuar aquela goteja e até transbordar na sua vida, vai dizendo para Deus: Deus, eu estou ouvindo a tua voz, o Senhor está falando comigo, eu quero continuar ouvindo. O Senhor sabe que há uma disposição na minha vida em te servir, em te obedecer, porque em te servir e obedecer traz lucro para mim, principalmente espiritual. E o que Deus vai fazer? Ele não vai encerrar os lábios, Ele vai continuar falando a sua vida, Ele vai continuar ministrando a você. E a coisa mais linda, você vai entender que é Deus que continua falando com você. E a Bíblia então diz que Deus diz: eu não poderei fazer de vocês, do povo, como fez este oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na minha mão, ou na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Eu quero fazer uma pequena pausa e convidar você à oração. Feche seus olhos. Querido Senhor, sim, nós queremos estar em tuas mãos. Sim, nós queremos que o Senhor impregne em nossa vida as tuas digitais e a tua vontade. Sim, nós queremos viver isso. Nós queremos ter certeza de que nossas decisões e aquilo que nós estamos pensando, falando e a maneira como estamos agindo é sim a tua vontade. Mas nós queremos neste momento descer à tua casa, a casa do oleiro, porque tu és o nosso oleiro e nós somos barro em tuas mãos, e nós acreditamos que a tua roda de oleiro é perfeita, não há falha nela, e a tua mão, Senhor, é hábil em moldar coisas extraordinárias na nossa vida. Oh Senhor, nós queremos descer, Senhor Deus, ao alcance da tua mão. Nós queremos estar no alcance das tuas mãos para que nos molde, Senhor. Quem sabe aqui alguém, Senhor, pensando: nossa, o que eu estou fazendo, uau, é a vontade do Senhor. O Senhor está começando a mostrar que não é. Oh Deus, que o nosso coração esteja totalmente submissos ao Senhor, desejosos de te ouvir, porque o Deus que fala conosco não nos deixa só para tomar as decisões. O Senhor está junto conosco para nos dirigir e para nos orientar. Fala conosco e nos mostra quantas decisões tomamos erradas, porque há uma disposição em nós de fazermos aquilo que é correto segundo a tua vontade. Se essa é a sua oração, silenciosamente no seu lugar, diga para Deus, silenciosamente diga para o Senhor isso, fale baixinho, fale: Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero saber que é o Senhor que está falando, eu quero ter a certeza que é o Senhor que está me conduzindo, eu quero ter a certeza que é o Senhor que está trabalhando isso na minha vida. Senhor, quebrou alguma coisa na minha vida, desmontou algo em mim, Senhor, mas o que importa é estar em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor vai reconstruir, que o Senhor vai fazer algo extraordinário
extraordinário para glorificar o teu nome, para celebrar o nome do Senhor. Quem diz amém? Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que numa grande casa ou numa casa há vaso de todo tipo. Mas ele quando fala do material ouro, prata, ele fala madeira e ele fala de barro, ele diz que há vasos que honram ao Senhor e há vasos que desonram. Não objetivamente ele está dizendo que é o de ouro e de prata que honram, porque há ali naquela grande casa que ele diz vaso de barro e vaso de madeira também. Ou seja, não importa que tipo, que material seja, o que importa é que aquilo que ele esteja construindo na minha vida seja para a glória do nome dele. Você pode dizer amém? Levanta a sua mão direita comigo e diga: Senhor Jesus, eu quero louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, e eu quero que a minha vida seja para louvor do teu nome. Quem pode aplaudir Jesus por esta obra linda, maravilhosa? Rapidamente eu lhe falo. Disse no início que dizem que há mais de 200 tipos de barro na natureza. E eu não estou nem preocupado com isso. O que importa é que o Senhor me encontre para fazer a sua obra em mim. Então a primeira coisa que o oleiro faz é detectar e saber aonde tem o barro, para aquela finalidade do objeto que ele quer fazer. Então ele vai extrair da natureza aquele barro que ele quer que seja a constituição do vaso que ele quer fazer, do material pronto. Então quando o oleiro vai à natureza pegar o barro, ele já está na sua mente projetando o que ele quer fazer. Deus sabe o que quer fazer de você, já está tudo planejado. Alguns falam de plancheta do céu, mas a mente de Deus é extraordinária. Deus, quando viu você nascendo, já tinha um projeto extraordinário para você. Deus continua tendo um projeto extraordinário para a sua vida. Não importa quanto resistente você já foi, mas hoje o seu coração de novo está amolecendo, a sua vida de novo está recebendo a água do Espírito para ser trabalhado pelo Senhor. Então aquele oleiro vai na natureza, retira o barro, e eu e você sabemos que enquanto ele está, como é que é o nome mesmo? Quando ele está condensado, como é que é o nome? Eu esqueci. Quando retira da natureza, o volume aumenta, sedimentado. O volume aumenta. Então a primeira atitude do oleiro é colocar o barro em repouso num lugar. E o que ele faz? Ele vai lá e molha, compacta. E aí aqueles vácuos que existem no meio da matéria-prima, que é o barro, elas vão perdendo aquele vácuo, ela vai se compactando, porque a água faz como murchar, o volume diminui. Então receba esta palavra, para nós sermos trabalhados pelo Senhor, nós temos que diminuir. Existe tanta gente querendo ser grande demais, e quem tem que ser grande na vida da igreja é o Senhor Jesus, o dono dela. Nós temos que receber a água do Espírito pela palavra de Deus, e quando isso chega à minha vida, a nossa natureza começa a ser mudada. Aquele ego exagerado, aquele brilhantismo natural vai dando lugar à glória de Deus, e Deus vai nos colocando no tamanho certo, como o ribeiro do Querite que Elias ficou. Querite quer dizer colocar do tamanho certo. O Elias precisava ficar do tamanho certo. Eu preciso ficar do tamanho certo. Você precisa ficar do tamanho certo para que Deus trabalhe na sua vida. A igreja desse tempo precisa ficar do tamanho certo que Jesus quer. Nem mais para cima, nem mais para baixo. No volume certo. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. E tem muita gente trazendo o reino do mundo para dentro da igreja. E o trabalho do Espírito Santo na minha vida e na sua é voltar a dar a nós o volume certo, nem mais nem menos. E a partir daí o oleiro vai e começa a pisar o barro. Ele começa a pisar o barro
para fazer um trabalho de limpeza na matéria-prima que ele quer trabalhar. Porque enquanto o oleiro pisa o barro vai criando liga. Vai criando liga para ser trabalhado. E às vezes nós não queremos que o Senhor trabalhe em nossa vida, porque o Senhor disse pela boca de Jeremias que Ele pisaria o seu povo como o oleiro pisa o barro. Porque pisando o barro, Ele iria identificar com os seus pés, o oleiro, material alheio àquela matéria-prima que Ele queria trabalhar. Ele iria identificar os ramos, as raízes de árvores, pedrinhas que estão ali no meio do barro, que não servem, que vai danificar aquilo que Ele quer fazer. Então Deus sabe o que quer fazer na minha vida, Deus sabe o que quer fazer na sua vida, Deus sabe o que quer fazer na vida da igreja, sempre soube. Mas às vezes a gente insiste em deixar coisas na nossa vida que nunca foi projeto de Deus. E aí Deus vem e começa a nos pisar para nos dar liga, mas também para identificar na nossa vida coisas que nunca deveriam estar presentes na nossa vida. Não que Ele não saiba, mas Ele quer que eu e você saibamos o que está presente em nossa vida que nunca deveria estar. Porque a obra de santificação do Senhor pela palavra significa que eu vou identificar na minha vida coisas que nunca deveriam estar, e eu próprio vou abrir mão, eu vou orar, eu vou dizer ao Senhor: eu não quero isso na minha vida, Senhor, eu quero te louvar de todo o meu ser, Senhor, estou identificando isso aqui, o Senhor está me mostrando essa pedrinha, essa raiz de árvore aqui, eu não quero isso na minha vida. É para eu e você abominarmos aquilo que nunca deveria estar presente na nossa vida. Você pode entender isso? E amarmos aquilo que Deus quer de nós. Como barro na mão do oleiro, assim é você nas mãos do Senhor. E é por isso que às vezes o tratamento de Deus nos aflige, que vai de encontro à nossa vontade, às nossas prioridades, ao nosso querer para aquele momento da nossa vida. E está lá o Senhor pisando, e está lá, e você gemendo, e você falando: Deus, o que é isso? E Ele diz: calma, calma, que o final vai ser de glória, calma, que o final vai ser de esplendor. E Ele está lá pisando e está gerando liga, porque quando Ele começar a trabalhar, Ele não quer que o vaso quebre em sua mão. Sabe por que o vaso quebrou? Porque não tinha a liga suficiente para estar junto todo o material. Léo, é por isso. Talvez seja um barro que o oleiro falou assim: não preciso pisar tanto, eu não preciso ficar aqui tanto tempo gastando nessa etapa. Talvez Ele tenha se adiantado um pouco, mas o nosso Senhor vai pisar todo o tempo que for necessário pisar. E eu estou falando de aflições mesmo, eu estou falando do trabalho de Deus quando nós estamos na mão dEle. E a gente então vai sendo identificado pelo Espírito, vai sendo mostrado pelo Espírito: olha, isso que está aí na sua vida não era para estar. Se você quer que eu faça de você um vaso para honra, se você quer que eu construa algo de valor na sua vida, isso aqui não pode estar. E Ele vai nos mostrando, a gente diz: Senhor, eu não quero. Ele diz: então se esforça, porque eu vou te ajudar. E a gente ora, a gente faz campanha de oração, a gente faz jejum, e o Espírito de Deus vai trabalhando a nossa vida e vai nos moldando. Não é assim, Pedro? Ele não foi tão difícil para frutificar no Espírito. Não foi Pedro que explicou para o povo da sua época o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes? Ele já tinha sido pisado, ele já tinha negado a Jesus, ele já tinha chorado amargamente, ele já havia sido restaurado pelo Senhor, e agora, restaurado pelo Senhor, ele podia declarar o que estava acontecendo ali. Assim sou eu, assim é você nas mãos do Senhor, pisados, até dar uma liga forte para que possa pegar esse material e colocar na roda do oleiro para ser trabalhado como Ele quer. Você está aí? Você pode dar glória ao nome do Senhor. Não existe condições desse processo dar certo se a palavra de Deus não estiver em nós. Não existe.
A palavra de Deus precisa estar em nós, em nossa vida. Esse também é o processo de purificação, mas a linguagem técnica é empelamento. Eu escrevi aqui para não esquecer. É o processo de tirar raízes, pedras e materiais alheios que não deveriam estar ali. E a partir desse momento, o oleiro vai trabalhar a formação do vaso. Ele então vai colocar na roda e vai começar a dar o formato que ele quer. Vai começar a trabalhar do jeito que ele quer. E quando a gente vê a imagem de uma olaria funcionando, a gente pode soltar de novo, já soltaram, a gente percebe, e todo oleiro diz que o que dá forma ao vaso não é basicamente a mão que trabalha por fora, mas é a mão que trabalha por dentro. É a mão do oleiro trabalhando por dentro do vaso é que vai dando forma ao vaso. A mão de fora só segura, mas a forma vem de dentro. É Deus trabalhando dentro do vaso, é o oleiro santo trabalhando dentro do vaso, e a mão de fora só conformando com a de dentro naquilo que ele está fazendo. É quando o Espírito do Senhor trabalha o nosso espírito, é quando o Espírito do Senhor trabalha o nosso ser interior e vai dando forma segundo a sua vontade. E aí o nosso corpo tão somente condiz com aquilo que ele fez dentro de nós. E aí nós abrimos mão de muita coisa na nossa vida que a gente sempre oferecia resistência, porque agora o oleiro está trabalhando dentro da gente, está restaurando a nossa maneira de pensar, está restaurando nossos projetos de vida, está restaurando em nós, segundo a vontade dele, o que ele quer fazer para nós, meus irmãos. Deus quer fazer isso conosco, Deus quer fazer isso com essa igreja. Não há razão nenhuma para essa igreja estar aqui se a gente não cumprir o propósito de Deus. E às vezes a gente quer importar coisas que outros fazem. Às vezes as coisas que outros fazem são adaptáveis aqui, boas para nós. Mas se Deus está fazendo aquilo lá, Deus quer fazer aquilo lá. Deus tem uma revelação para nós. Deus tem algo para dizer para nós. Mas Ele espera que eu e você desçamos a casa do oleiro. Desçamos ao patamar, ao nível de vida, que a gente possa ouvir o que Ele tem a dizer. Para que a gente realize nesta casa, na vida do setor infantil, na vida do setor de adolescentes, de jovens, de adultos, de homem, de mulher, de casais, de idosos, aquilo que é propósito dele para nós aqui. Deus tem um propósito com a sua vida aqui nesta casa, em nome do Senhor Jesus. Você recebe isso para a sua vida? Eu volto a dizer, não fique tristinho comigo não estou dizendo que algo que alguém faça não possa ser reproduzido aqui da nossa forma. Eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que Deus tem um propósito conosco aqui. Assim como Deus pode levantar pessoas aqui com projetos específicos, que possa ser luz para outras igrejas também. Não para a nossa vaidade, claro que não, mas para a glória do nome dEle. Você está disponível para o Espírito Santo? Então levanta sua mão e diga: Espírito Santo, eu estou disponível para aquilo que o Senhor quer fazer. Fique à vontade para moldar a minha vida segundo o teu propósito. Eu estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor tem para mim nesta obra. Quem pode dar glória a Deus? Podemos aplaudir de novo a obra de Deus na nossa vida? Amém. Glória a Jesus. E aí, quando molda e faz do molde que Ele quer fazer, eu queria falar um monte de outras coisas, mas eu sou tão demorado, fico toda a vida, então deixei logo. Quando o vaso fica pronto, o próximo processo é pegar aquilo que ele fez, aquela série de vasos, e colocar numa prateleira, para que o vaso fique ali, já moldado, mas que o resto da umidade possa continuar saindo. E esse momento também chamado por alguns de deserto, ou de esquecimento, parece que aquele vaso fica naquela estante lá, e ninguém dá nada por ele, mas o oleiro que o fez, sabe que ainda não terminou o serviço,
e que aquele período pressuposto de deserto ou de esquecimento é sim uma continuidade do trabalho que o oleiro está fazendo. Existem períodos em nossa vida que parece que todo mundo esqueceu da gente, que a gente está jogado do lado, cabisbaixo, sem direção e um monte de outras coisas, e alguns desses momentos são resultados dos nossos próprios equívocos, e a gente tem a mania de dizer: Senhor, mas como é que eu fico? E eu, Senhor, lembra-te de mim. O Senhor nunca esqueceu. O Senhor está te vendo lá naquele lugar que você está. E Ele está esperando alguma coisa nova acontecer daquilo que Ele projetou, para Ele voltar a colocar a mão em você. Eu quero dizer para você que se sente deixado por Deus em alguma coisa, esquecido em algum momento, o Senhor não esqueceu de você. Ele continua olhando para você. Ele já está pronto para ir lá na estante e pegar você de novo, para continuar o que Ele começou, porque o nosso Deus não deixa a obra por acabar. Aquilo que Ele começa a fazer, Ele conclui, porque aquele que em nós começou a boa obra, irá completá-la, aperfeiçoá-la, até o dia de Jesus Cristo. Quem aqui recebe esta palavra? Muitas vezes Deus nos isola, para trabalhar algo na nossa vida. No mínimo, como eu gosto de dizer em aconselhamento, está se sentindo preterido, deixar de lado? Está se sentindo esquecido? Bom, daqui a pouco isso vai se resolver, mas só não se esqueça que, como você está se sentindo assim, outros irmãos igualmente podem estar se sentindo, e a sua decisão de se aproximar e ajudar, pode ajudar a resolver esse problema do seu irmão. Não é um desabafo que eu vou dizer. A gente quer visita quando a gente está doente. A gente quer visita nos momentos de infortúnios da nossa vida, desde que as pessoas cheguem, não sejam no estilo dos amigos de Jó, ninguém merece. A gente quer carinho das pessoas, a gente quer ser bem quisto pelas pessoas, tratado bem, mas nem sempre a gente para fazer isso. Nem sempre você para visitar alguém que está enfermo, nem sempre você liga para alguém, mas quando entende precisar de alguma coisa, faz beicinho, igual aqueles índios que botam aquele negócio. Ninguém me liga. Ninguém. Tá rindo, Estevão? Ninguém me liga. Ninguém se importa comigo, nem com o meu umbigo. Mas quando você está bem, você não se importa com ninguém. Cadê a liga? Cadê a liga do corpo? Cadê a liga que te une ao teu irmão? Cadê a sensibilidade espiritual que você cobra dos outros, mas você mesmo não faz? Porque talvez você se ache o príncipezinho daqui, a pessoa mais bem-quista daqui. Eu sou a princesa de Jeová nesta casa. Você deve ter um alto apreço por sua vida, uma autoestima elevada, a ponto de não cumprimentar ninguém, não sorrir para ninguém, não estender a mão para ninguém, repetindo aquilo que é massificado aqui. De vez em quando acontece. Estou conversando com alguém, hoje aconteceu de manhã, estou conversando com alguém ali à portaria, passa o irmão, pastor, e a pessoa do lado fica com cara de pastel azedo, porque a pessoa tem a cara de pau de passar e me cumprimentar, oi, e a outra pessoa que a pessoa nem se dirige a ela. E às vezes são essas pessoas que querem a atenção dos outros. Vira para o teu irmão e diga: alguma coisa tem que mudar. Fala. Vai aí, vai ver. Fala, alguma coisa tem que mudar. Está com medo de falar para sua esposa, para o seu amigo? Fala aí. Então, quando o oleiro decide ir à prateleira pegar aquele vaso, aí a coisa pega. Porque a próxima etapa é ir para a fornalha. A um grau muito elevado. Porque aquele vaso na prateleira já demonstrou que o seu formato está ali identificado, e agora ele vai para o fogo. E aí eu uso Pedro, que diz que a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. A prova da nossa fé é achada em louvor, glorificação e honra ao nome do Senhor. E eu quero te lembrar que Deus ainda leva os seus vasos para a sua fornalha de fogo, para trabalhar uma consistência firme, para enrijecê-lo na obra, para enrijecê-lo no caminho dele, para que ele jamais perca a forma
quando passar pelo fogo, porque quando passar pelo fogo, o formato está estabelecido e ninguém consegue mudar mais. É algo glorioso de Deus na nossa vida. Eu estou no fogo da prova, então dê glória a Deus, porque o Senhor já está te levando para uma prova tão firme, porque há um pressuposto, não é um jargão, é um pressuposto bíblico, antes de ser um jargão, que Deus prova para aprovar. Deus não prova para te reprovar, Deus prova para aprovar. E quando Deus prova para aprovar, Ele já sabe que está aprovado, mas Ele quer que aquele que está sendo provado saiba que ele está sendo aprovado pelo Senhor. E quando alguém é aprovado pelo Senhor, nenhum beijinho de irmão, o que você está fazendo, que valor tem isso? Não, quem foi aprovado pelo Senhor e passou no fogo da prova, não vai se condescender esse tipo de crítica. Desce daí, Neemias, disse o Sambalate, o Gesso e o Tobias. Eu descer para falar com vocês, gastar meu tempo? Não vou descer, porque eu sei que estou fazendo uma grande obra. Agora, às vezes tem gente que acha que a obra que está fazendo é tão pequena e dá lugar à crítica das pessoas. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de coisas que estão fazendo para Deus. E vem um e deprecia, vem outro, porque na igreja tem gente que deprecia a obra do outro. Você sabia disso? Você sabia disso? Pergunta para o seu irmão, você sabia disso? E você sabia também que isso pode fazer parte do processo para saber em quem nós temos crido e a certeza que nós temos da obra de Deus na nossa vida, pastor Enéas? Você sabia disso? Você pode falar o que quiser, e você fala, eu sei que você fala, eu sei que você pensa também, não fala às vezes, Deus está me mostrando, está me revelando. Então, mas não é qualquer coisa que eu vou aceitar. Se é uma construção, uma palavra positiva, uma crítica positiva, amém. Mas se é depreciativo, eu sei que não tem nada a ver comigo, eu não vou aceitar, eu não vou condescender. Irmã, quando você assopra essa flauta aí, banana para quem não quer assoprar, continua soprando do seu jeito, está glorificando a Deus. É verdade ou não é? Irmã, quando você faz isso desse jeito, quando você canta dessa maneira, dá licença, sai da frente. Não quer louvar a Deus, não me atrapalha. Sim ou não, igreja? E às vezes a gente para ouvir pessoas que são permissões de Deus, para saber até que nível nós entendemos do nosso chamado para servir ao Senhor. Isso pode estar acontecendo com você agora. Aí você faz beicinho, não volto mais aqui, não quero mais trabalhar nesse setor, isso não me interessa mais porque eu fui desprestigiado. Ah, seu negócio é prestígio, né? Então Deus tem choquito para você, ao invés de prestígio, para a gente aprender a lidar com essas coisas. E ver os filhos de Deus se apresentar ao Senhor, e veio também no meio deles, de que Deus olhou. Ué, safadinho, o que você está fazendo aí no meio? De onde você veio? Eu vim de passear pela terra, rodear por ela. Estava ali o próprio excomungado. Então, às vezes ele usa gente, usa pessoas para fazer isso. Você vai entrar nessa conversa? Você vai condescender com isso? Ou você vai permanecer firme, sabendo que o olheiro está te moldando e fazendo de sua vida algo grandioso para o louvar? Quem pode dar glória a Deus? Dê mais glória a Deus, porque eu tenho que parar. E depois que ele passa pela fornalha, esse é o período também de um termo técnico, tem que ler, encardeamento. Na fornalha, o barro muda de cor. Na fornalha, há um preparo para ser usado. Na fornalha, esse trabalho vai fazer com que ele assimile resistência. E depois disso, ele é de novo trabalhado com uma lixa para tirar as rebarbas que ficaram. Deve ter gente aqui nessa etapa da lixa. Mas Senhor, já não estava tudo certo, e agora isso está acontecendo de novo. Senhor, eu quero fazer da minha vida. Calma, meu filho, eu estou lixando você para tirar as rebarbas, para ficar perfeito. Assimile a perfeição de Deus com a lixa que Ele tem para a sua vida, para tirar essas rebarbinhas,
Mas está quase terminando a obra, está quase pronto. É só uma lixadinha que Jeová está dando, que o oleiro santo está dando para ficar do jeito que Ele quer. Porque Deus quer que a gente fique do jeito que Ele quer. Quem quer ficar do jeito de Deus? Amém. Fique de pé comigo. Por que Paulo escreveu 2 Coríntios dizendo que a revelação de Jesus, que é um grande tesouro, é guardada dentro de nós em vasos de barro? Diz que é para que a excelência seja de Deus e não de nós. Porque o Senhor escolheu instrumentos humildes, para que ninguém suponha que os efeitos que Ele vai trazer venha da própria pessoa, mas para que a pessoa olhe a questão rudimentar da sua vida e não tenha outra coisa a dizer. Só Jesus poderia fazer isso. Olhe para cá. Poucas vezes eu falo de mim. Olhe para cá. Olhe bem para mim. Olhe para mim. Estou suando igual uma suruana do brejo aqui. Nem sei se tem suruana no brejo. Nem sei o que é suruana. Mas eu sou muito tímido. Vocês já sabiam que eu já orei a Deus em alguns momentos nessa igreja, falando: Senhor, ou o Senhor me dá tranquilidade de espírito, ou o Senhor me tira e põe outro no meu lugar. Porque eu não posso partir para diante da igreja com essa dificuldade que eu tenho, essa fragilidade humana, essa timidez, esse receio. E Deus veio e me fez sentir o melhor daqui. Não, eu continuo com um pouco de limitação, mas eu quero te dizer que Deus está trabalhando na minha vida. Você deve estar percebendo isso, que de vez em quando estou ficando mais solto, transpiro menos, porque Deus está trabalhando a minha vida. E eu deixo lhes falar uma coisa. O pastor Enéas falou no meu aniversário que eu fico assim meio reticente em receber elogio, e eu tenho mesmo dificuldades em receber elogio, mas não é só porque eu não sei receber, porque o passo, ou como dizem os sábios, a linha que divide a simplicidade da soberba às vezes é muito tênue. Eu prefiro ficar meio envergonhado, meio tímido, meio me achando incapaz para algumas coisas de vez em quando, do que transpor o limite dessa linha e começar a atuar do outro lado. Tudo que tem acontecido até aqui hoje, podem ter certeza, é a mão de Deus. É a mão do Senhor, é o poder de Deus que está aqui para ministrar a mim e a você. E você pode se achar aí muito simples, simplório até, e achar que por conta da sua criação e da maneira como você cresceu e viveu e vive, talvez você seja preterido e Deus escolha outro. Deus continua tirando de trás da malhada pessoas que Ele quer fazer, que Ele quer usar para fazer algo grande para o nome dEle. Eu digo a você em nome de Jesus, que se sente simples, continue sendo simples. Vamos continuar nos humilhando diante da potente mão de Deus, porque um dia vai haver exaltação, e essa exaltação espero que seja o céu, estar com o Senhor para todo sempre. Amém? Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Eu não sei em que nível de processo você está nessa construção, mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, querido visitante e convidado, que se houver em nós uma vontade, um desejo, Deus nunca vai desistir de nós. Deus nunca vai desistir de você. Em nome de Jesus.